Aliás, aproveitando, já que a gente está estudando sobre isso, é o terceiro domingo, fala para a pessoa que está do seu lado esquerdo, direito, assim, aquele tema nosso. Você foi feito para dar certo. Você foi feito para dar certo. E nessa terceira parte deste tema, eu quero estudar com os irmãos, como a gente está falando aqui sempre. Chegando no final de ano, e quando chega o final de ano, a maioria das pessoas que não conseguem alcançar aquilo que eles desejam, eles ficam preocupados, tristes, frustrados, reclamam, e como foi dito aqui pelo casal que esteve ontem à noite ministrando, o Carlos e a Elizabeth, o Carlos disse, a expressão reclamar, ela é o seguinte, você clama e depois você clama ainda mais, você reclama daquilo que você está falando sempre. Então toma cuidado com as suas reclamações. Nós estudamos aqui semana passada que 12 homens tiveram a mesma visão, mas apenas 2 enxergaram o que Deus queria que eles enxergassem. E quando chega no final do ano, vem aquele negócio assim, poxa, aquele irmão trocou o carro, aquela irmã está com um emprego melhor, fulano casou, Beltrano está namorando, está acontecendo tal coisa ali na vida daquela família, aqueles irmãos lá conseguiram comprar uma casa nova, puxa vida, acontece as coisas com todo mundo e comigo não acontece. Deus acha que se esqueceu de mim, Deus acha que não me ama, e vem aquela frustração. Então a gente começa novamente, como você acabou de citar para a pessoa que está do seu lado, essa expressão, você foi feito para dar certo. E se você e eu fomos feitos para dar certo, algumas coisas nós precisamos mudar dentro de nós, para que as coisas deem certo. Se Deus fez a gente para dar certo, por que está dando errado algumas questões? Vimos semana passada aqui, sobre a visão espiritual. Começamos falando sobre a mentalidade, a forma como as pessoas vivem. Dentro da mente passam vários pensamentos, e a gente estudou aqui, citando novamente os textos, Filipenses 4:8, diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Foi isso que nós estudamos aqui, inclusive o texto já era para estar aqui. Eu agradeço a ajuda dos irmãos lá com os textos. O outro texto que nós estudamos semana passada está em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, quando vocês forem cultuar a Deus, use o raciocínio. Entendam por que vocês estão cultuando a Deus. Aí ele disse o seguinte, versículo 2, não se amoldem, não tenham molde, né? Não se conforme, numa outra expressão, não tenha a forma do mundo, ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Se você transformar e renovar a sua mente, você vai ser capaz de experimentar e de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E um texto para hoje, para nós meditarmos, eu tenho citado ele aqui também, vou dar a referência, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, o texto de Paulo à igreja de Corinto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, é só você aguardar e crer que as coisas, aquilo que Deus tem de melhor para você e para mim, vai chegar ou vão chegar às nossas vidas. Amém? Aí é questão de mentalidade. Por isso que nós estamos estudando aqui. Aliás, os estudiosos, eles dizem que a mente
tipo uma caixinha de surpresa. Porque, por mais que os cientistas e estudiosos tentaram decifrar a mente humana, ainda é impossível de descobrir o que passa-se dentro de uma mente de um ser humano. Dia desses, a gente ainda falava sobre isso ontem na hora do almoço aqui, nós acompanhamos um caso de uma menina que, 16 anos de idade, foi para um baile, para um local, bebeu lá o que ofereceram para beber, 16 anos de idade, resolveu ir embora sozinha, alguém viu, teve um coração bom, deixou ela numa cidade, e alguém que estava naquela cidade, na rodoviária, viu a menina, viu o jeito que ela estava e tentou se aproveitar dela. E todo mundo sabe o fim trágico que se teve. O camarada acabou matando a menina, acabou estuprando a menina, e enforcando a menina, deixou o corpo dela num determinado lugar, só que depois a polícia, hoje, com as técnicas que se tem, descobriu que era o cidadão, não podia prendê-lo na semana que foi feito o crime, por causa dessa lei idiota, imbecil que tem no Brasil, que em época de eleição ninguém pode ser preso. Quer dizer, a polícia sabia quem era, mas não podia prender. Foi prender só na segunda-feira, depois das eleições, né? E o camarada acabou confessando, e o cara casado, 2 filhos, o cara que tinha uma vida, assim, teoricamente normal. Então, como é que pode um cara que tem uma vida normal, de repente, dar uma loucura, e ele ir atrás de uma moça e acabar fazendo o que ele fez com uma moça? Ou seja, é difícil você entender a mente humana. Por isso que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, a Bíblia nos ensina isso, mais a mente de Cristo começa a agir dentro de nós. Se nós começarmos a pensar e agir como Cristo, como a mente de Cristo, e aí entra o que nós estamos estudando, o reino dos céus está agora em nós. Se a gente deixar esse reino que está em nós começar a agir dentro de nós, transformar as nossas vidas, aí nós vamos ter uma mente boa, uma mente melhor. E mente boa, mente sã, corpo bom. Jesus, em Mateus 6, 22, lembrando o texto também da semana passada, ele diz que se os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Por isso que quando a gente se aproxima de Cristo, a luz dele vem sobre nós, entra em nós e nos mostra o que está de errado. Aí a gente tem 2 escolhas. Ou a gente resolve mudar a nossa atitude, ou a gente começa a enrustir e viver escondido. Aí, de repente, essas coisas, com o passar do tempo, vão surgir. Depende da gente. Deus quer o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus quer nos capacitar. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos fortalecer. Deus quer trazer bênçãos lá dos depósitos que Ele tem espiritual para abençoar as nossas vidas. Deus quer guardar as nossas vidas. Deus está conosco todo o tempo. Então, se nós entendermos isso, a nossa vida vai ser melhor. Amém? Mas tudo começa na mente. Quando a gente muda o nosso jeito de pensar, algumas coisas mudam dentro de nós. Estudamos semana passada a mudança nos olhos. Na verdade, segundo os cientistas, não vemos com os olhos, a gente vê com o cérebro. Os olhos apenas levam informações para o cérebro. Através dos nossos olhos, a gente enxerga estas questões que nós estamos enxergando. Como eu expliquei semana passada, não vou reexplicar, é só você ouvir de novo a mensagem se você quiser, para quem não ouviu. Aliás, até eu lembrei aqui os irmãos que não participaram da ceia, porventura, na semana passada, no final do culto, um dos nossos obreiros vai servir aqui na sala de computação para vocês. Então, quando nós entendemos que os nossos olhos foram feitos para enxergar coisas boas, a gente começa a enxergar coisas boas. A questão é que quando a gente olha para as pessoas, a gente procura olhar sempre nas pessoas os defeitos que elas têm. A gente sempre consegue enxergar, porque, entenda, irmão, presta atenção, entenda, o nosso corpo, ele está cheio do mal, essa terra, o pecado jaz aqui nessa terra. O mundo jaz do maligno, nós nascemos daqui.
Aí Jesus veio e trouxe o reino dos céus para começar a agir, habitar dentro de nós. Então, quando ele começa a agir, a gente começa a entender coisas diferentes de que nós entendíamos. Antigamente a gente odiava, hoje a gente aprende a amar, hoje a gente aprende a perdoar, hoje a gente aprende a usar a mesma misericórdia que Deus usou para conosco, para com as pessoas. Aí os nossos olhos começam a ver coisas que as pessoas não veem. Porque hoje em dia, o problema maior que a gente vê hoje no Brasil e no mundo, é que os olhos das pessoas só vê as coisas ruins, só vê as dificuldades. E nós precisamos enxergar além disso, mesmo porque nós, como disse Pedro, nós somos um povo escolhido de Deus. Nós somos sacerdócio real. Nós somos um povo que Deus luta para que nós tenhamos uma vida abençoada, melhor. A Bíblia diz que Deus abençoou a todos. Deus é bom, Deus abençoa a todos. Mas aqueles que se tornam filhos de Deus, através de Cristo Jesus, estes têm o favor de Deus em relação à salvação, em relação a perdão, em relação à vida eterna, em relação a uma vida abençoada nessa terra. Ou seja, Deus, ele tem prazer de se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com todos. Mas nós que somos cristãos precisamos começar a nos relacionar mais com o nosso Deus. Não só na hora que a gente precisa, não só na hora que a gente necessita, não só na hora ruim, na hora boa também a gente precisa aprender a se relacionar com Deus. E com Deus a gente se relaciona todo dia. Quando a gente se relaciona com Deus, quando o reino dele está dentro de nós, a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava. A gente começa a enxergar o lado bom da vida. E olha, meus irmãos, tem muita coisa boa nessa vida que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Amém? Então a gente estudou sobre os olhos. Os olhos são a candeia do corpo, disse Jesus. Se você enxergar coisas diferentes, o teu corpo vai ser bom. A gente citou aqui, leu o texto dos 12 espias, 12 caras que tiveram uma visão igual, mas só 2 tiveram uma visão diferente. Aquilo que eu falei aqui do vendedor de sapatos, né? O cara chegou na África, a empresa mandou ele vender sapatos da África. Quando ele chegou lá, saiu do aeroporto, começou a andar pelas ruas, olhou para as pessoas e viu que a maioria das pessoas andava descalço. Aí ele ficou frustrado, voltou do próprio hotel, ele ligou para o dono da empresa, falou: patrão, aqui a gente não vai vender sapato nenhum, porque aqui a turma toda anda descalça, aqui os caras não usam sapatos. E ele voltou e o dono da empresa mandou um outro vendedor, e o outro vendedor, quando saiu do aeroporto, se instalou no hotel, começou a andar pelas ruas, ele viu as pessoas sem calçado, ele voltou e disse para o seu patrão: patrão, nós vamos arrebentar a boca do balão de vender sapato aqui, porque a maioria das pessoas não usa. Ou seja, aí é questão de visão. E quando nós enxergamos o que Deus tem reservado para nós, a nossa vida começa a ser melhor. Amém? Fala de novo para a pessoa que está do seu lado: você foi feito para dar certo. Quem sabe até o fim dessas ministrações você entende isso. E precisa acontecer uma mudança de atitude, que começa dentro da mente. Por isso nós estamos estudando aqui sobre isso. E também, dentro da visão que traz informações para a mente, um outro órgão que nós temos, que traz informação para a gente, são os ouvidos. Nós precisamos ouvir o que ninguém anda ouvindo por aí. Aliás, a gente só ouve falar de desgraça. Só ouve informação ruim. Aliás, a gente está vivendo o tempo da fake news, da mentira, da falsidade. Nós estamos vivendo isso. E por isso, estas pessoas que vivem dessa chamada fake news, da notícia falsa, estão até ganhando dinheiro e ganhando posições por aí. Mas a própria Bíblia diz, o próprio Jesus falou que não tem nada que esteja encoberto que um dia não venha a ser revelado. E agora muita mentira que foi contada por aí está sendo revelada. E aguarde o ano que vem, que tem muito mais que vai aparecer. Então a gente precisa, além de mudança na mente, quando você muda a mente, ela afeta o teu jeito de olhar e ela afeta o teu jeito de ouvir. Por isso que tem um texto bíblico que diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Rede Globo. Rede Globo e você, tudo a ver. Lembra daquele slogan? Eu não sei como é que tem gente que ainda assiste a Globo.
Graças a Deus eu tenho alguns canais pagos em casa e faz anos que eu não assisto Globo. Graças a Deus. O máximo que assisto é quando eu estou em casa, às vezes de segunda, a minha esposa assiste o Jornal do Meio-Dia e eu ouço ela assistir, porque eu mesmo não consigo assistir. Infelizmente, o que a mídia fala, o que você ouve, influencia a tua vida. Muita coisa que você ouviu, preste atenção, muita coisa que você ouviu quando você era criança, quando você era adolescente. Por exemplo, você ouviu o seu pai falando com a tua mãe, ou a tua mãe falando com o teu pai, esse mês não vai dar para pagar as contas, esse mês a situação está muito difícil. Ou você ouviu brigas, ou você ouviu o seu pai, sua mãe, um falando mal do outro, xingando o outro, brigando com o outro. Isso foi entrando dentro da tua mente, isso foi criando no teu subconsciente algumas questões que hoje, quando você ouve algumas certas coisas que acontecem nesse mundo e ouve pessoas, isso começa a trazer à sua memória aquilo que você ouviu lá atrás. Por isso eu repito aquele texto de Paulo. Paulo disse, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então tudo aquilo que você ouviu, você precisa entrar no seu HD e dar aquela tecla chamada delete. Você precisa deletar essas informações. E você precisa começar a ouvir aquilo que ninguém está conseguindo ouvir. E o pior é que Jesus falou também sobre isso. Ou o melhor. Interessante que numa das citações do profeta Isaías para o povo da sua época, Isaías 43:8, Deus disse para Isaías e Isaías transmitiu para o povo. Isaías 43:8 disse, traga o povo que tem olhos, mas é cego, e aqueles que têm ouvidos, mas é surdo. Traga o povo que tem olhos, mas é cego, e tem ouvidos, mas é surdo. Quando Isaías falou isso para aquele povo, é interessante essa expressão, porque como é que a pessoa tem olhos e é cego, e ela tem ouvidos e é surda? Simples, ela tem olhos humanos, ela tem ouvidos humanos. Ela não consegue enxergar além do que ele está vendo e não consegue ouvir além daquilo que ele continua ouvindo sempre. Então Deus fala para Isaías, chama esse povo, mas esse povo, o povo daquela época de Isaías, esse povo é assim, eles têm olhos, mas eles não enxergam, eles têm ouvidos, mas não ouvem, mas chama eles. Eu ainda tenho uma palavra para eles. E se você ler Isaías 43, e você vai indo para frente, você vai ver que Isaías citou várias questões para o povo. Mas, como eu sempre digo aqui, povo é povo. Povo, às vezes, ele vai numa igreja e ele ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele não ouve nada. Aquilo não entra no cérebro. E é interessante que Jesus falou sobre isso. Naquela célebre parábola de Jesus, a parábola chamada parábola do semeador, acompanhe aqui no telão, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Veja que interessante, diz que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Acho que precisa ajudar um menino que está lá, porque ele não está conseguindo direito operar lá o computador, por favor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Versículo 2, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo que estava reunido na terra, ou na praia, versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas. Lembre-se, parábola é uma história comparativa. E ele disse nessa parábola, o semeador saiu a semear. Versículo 4, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Versículo 5, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Versículo 6, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. 7, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. 8, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1.
Versículo 9, Jesus usa essa expressão: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Caramba, quem tem ouvidos, ele tem ouvido para ouvir. E por que Jesus usou essa expressão? Versículo 10, os discípulos então aproximaram-se dele e perguntaram: por que o Senhor fala ao povo por parábolas, por histórias comparativas? Por que o Senhor não... Versículo 11, Jesus responde: a vocês, e eu e vocês somos privilegiados por isso, porque a nós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por quê? Jesus explica, versículo 12: a quem tem será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Versículo 13: por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Versículo 14: nele se cumpre a profecia de Isaías. Lembra o texto que a gente leu há pouco? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E se você fizer um link desse texto com o que aconteceu com Jesus, foram os próprios judeus que os seus antepassados não ouviram Isaías, o profeta, não entenderam o que Isaías escreveu, que viria o Messias. Eles achavam que o Messias era um outro tipo de pessoa, eles não receberam Jesus como Messias, e eles mesmos inclusive deram um jeito de depois crucificar Jesus. Por quê? Porque eles ouviram uma palavra, ouviram falar do reino dos céus, ouviram falar que Deus é bom, ouviram falar que Deus tem misericórdia, ouviram falar que Deus ajuda, mas eles não entenderam, eles não creram nisso. Por isso que Jesus falou: nesses caras que estão por aí, porque na multidão sempre tem aqueles que estão querendo ouvir o que lhe agrada. Então Jesus disse: nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Versículo 15: porque o coração desse povo se tornou insensível. Olha que interessante, Jesus diz: de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E se eles fizessem isso, eu os curaria, disse Deus. Você entende porque tem muita gente que vem na igreja e não é abençoado, não é curado, não é transformado? Porque ele vem, mas ele não ouve. Ele vem, mas ele não vê Deus agindo. Ele vem como se fosse assim: é mais um culto, eu vou lá para ninguém falar mal de mim, para ninguém ficar me perturbando, eu vou lá. Quando você tem entendimento do que Paulo falou, que o culto de você é racional, você não está mais vivendo conforme aquilo que você vivia, agora você vive conforme o reino dos céus. Você usa o raciocínio, você fala glória a Deus, não é porque você é papagaio ou porque alguém mandou você falar. Você fala glória a Deus porque você sente o desejo de dar glória a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Ou seja, esse povo, a mente deles era fechada. Os olhos deles, eles não viram um homem enviado por Deus, ou o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Eles viram mais um cara falando algo que para eles era mentira. Que para eles não era nada daquilo que eles acreditavam. Porque eles já tinham a mente fechada, eles já viviam a religiosidade. Então eles rejeitaram Jesus. Boa parte dos judeus rejeitaram Jesus. Ao contrário, inclusive, como eu disse, foram eles que deram um jeito de levar aos romanos e inventaram mentiras contra Jesus e depois deram um jeito dele ser crucificado. A verdade é que quando Jesus disse no versículo 16, mas felizes são os olhos de vocês. Por quê? Porque vocês veem. E os ouvidos de vocês, por quê? Porque vocês ouvem. Porque aqueles discípulos, eles também eram judeus. E quando Jesus os chamou, eles foram. E por que eles foram? Talvez diria alguém: eles não tinham nada a perder. Um era pescador, o outro era cobrador de impostos, o outro era médico. Eles não tinham nada, tinha tudo a perder. Por que os religiosos da época não foram seguir Jesus? Porque provavelmente eles não aceitariam o convite que Jesus fez. Ou seja, quando Jesus disse para aquele povo: se eles ouvissem o que eu tenho para falar,
a vida dele seria diferente. Por isso que Jesus falou, vocês são bem-aventurados, vocês são felizes, porque vocês estão me vendo, porque vocês estão ouvindo o que eu estou falando para vocês. E se o que eu estou ouvindo está entrando no coração de vocês, a vida de vocês vai mudar. O reino dos céus é chegado a vós. Amém? Quando a gente fala de ouvir, eu sempre lembro de um amigo meu, que às vezes ele me liga para bater papo, e ele começa a falar da vida dele, ele fala, pô rapaz, eu estou com um problema, estou com uma dificuldade, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, eu estou passando por aquilo outro, queria que você orasse por mim, tal. Depois de uns 10 minutos que ele reclama não, que ele fala do que ele está vivendo, aí ele fala assim, você desculpa, eu sei que o seu ouvido não é pinico, mas por você ter ouvido tudo isso, pô, obrigado por me ouvir e tal. Eu falei, não cara, pode falar que eu estou aqui para ouvir. Eu sou pago para isso, para ouvir as pessoas. E depois a gente ora e Deus, graças a Deus, tem abençoado a vida dele. Mas existem coisas que nós ouvimos, que como eu disse, afetam o nosso consciente e afetam o nosso subconsciente. Nós estamos rodeados, cercados de pessoas que trazem informações erradas. Por exemplo, vou citar aqui a questão do leite que a gente entrega para algumas pessoas. A pessoa quer leite, aí ela vai fazer um cadastro, chamado cadastro do NIS. Esse cadastro do NIS ele é feito num local cedido pela prefeitura, com funcionários da prefeitura ou do estado, se não me falha a memória, da prefeitura. Aí a pessoa vai lá e faz o cadastro de NIS, ou do NIS, que é um número que ele tem que ter. Aí a pessoa dá uma informação para ele seguinte, olha, agora você desce aqui, ó, tem uma igreja de crente ali embaixo. Antigamente era na igreja católica, mas não é mais. Agora o padre ficou lá cansado, para não falar com o saco cheio, porque o povo só reclamava, né? Pegando leite reclamava. Ele falou, não quero mais. Aí a gente teve misericórdia e trouxe para cá. A gente já tinha uma cota, trouxemos uma outra cota. Aí a pessoa chega aqui e fala assim, eu vim pegar leite. Mas a senhora é cadastrada? Sim, tem o cadastro do NIS aqui. Não, o cadastro do NIS todo mundo tem que ter. A senhora é cadastrada no governo que traz o leite? Não sou, eu fui lá, fiz um cadastro, mandaram vir pegar leite. Aí as irmãs que estão aqui têm que ficar ouvindo bobagem, palavrão. Tem que ficar dando a cara. E teve um dia que eu fiquei aqui um pouquinho só nervoso. Que é difícil eu ficar nervoso, né? Já passou essa época, né? Mas no dia que eu fiquei um pouquinho nervoso, eu comecei a tirar foto das pessoas que estavam reclamando e tal. Tirei foto assim, mandei no WhatsApp de um cara que eu conheço do governo, e liguei para ele e falei, mano, seguinte, eu tô cansado disso aqui também, cara. Você viu as fotos que eu te mandei? Todo mundo e falando na frente de todo mundo aqui reclamando. Você precisa avisar lá naquele pessoal que faz cadastro de NIS e tal, que eles não podem falar para o povo fazer o cadastro e vir pegar leite. Tem todo um processo. Não é assim, chego lá, pego o leite. Ele, Diego, você desculpa. Eu estou falando, não, eu desculpo, só que eu não tenho mais paciência para ficar vendo isso. A gente está cedendo o espaço, irmãs vêm aqui, não ganham nada e passam 2 dias de semana ou 2 manhãs da semana fazendo isso gratuitamente, e ainda a gente é obrigado a ouvir desaforo? Não. Tudo por quê? Porque alguém fala algo, dá uma informação errada, e a pessoa é tão simples que aquilo entra no coração dela e fala assim, agora eu tenho direito a leite. Não, você não tem ainda direito a leite. A gente vive cercado em todos os lugares e temos que tomar muito cuidado com isso. Escuta o que eu estou te falando, tome muito cuidado, porque às vezes nós falamos coisas para as pessoas e as pessoas entendem errado o que nós falamos. Isso acontece de monte. Isso já aconteceu várias vezes entre mim e minha esposa. Eu falei algumas coisas para ela e acabou a palavra no ar, parece que entrou de uma forma diferente. E ela falou para mim, entrou diferente. A gente teve que depois sentar e falar, escuta, mas eu não falei isso. Não, você falou, não, eu não falei isso, eu quis dizer aquilo. Porque parece que os nossos ouvidos, eles estão ouvindo, ou às vezes a gente ouve, mas a gente não entende. Então quando você vem à igreja, esqueça o bendito ou o maldito celular. Traga a Bíblia, porque assim com a Bíblia, você abre a Bíblia e você conhece a Bíblia. Traga a Bíblia, para você ler a Bíblia. Pastor, eu não tenho nada contra celular. Celular é uma bênção, mas na igreja atrapalha.
Porque os jovens ficam olhando o celular e ficam vendo e tal, e tira a atenção. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. Quando você ouve a palavra de Deus, quando ela entra no teu coração, ela começa a trazer mudanças para dentro de nós. Por isso que Salomão, o grande sábio, no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 20, ele disse: ouve o conselho e recebe a correção. Para quê? Para que sejas sábio nos teus últimos dias. Ou seja, quando a Bíblia fala, em Romanos, capítulo 10, 17, o que eu acabei de citar, consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós precisamos aprender a aguçar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, meu irmão. Não sei se você sabia, mas Deus fala conosco. Vou repetir, Deus fala conosco. De que forma que Deus fala, pastor? Porque eu nunca ouvi. Deus fala através da sua palavra, principalmente quando você ouve a palavra, quando ela entra no teu coração, ela traz um novo tempo para a tua vida, uma nova mentalidade, mas você precisa ouvir e você precisa olhar os seus olhos para ler a palavra. Ler como? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você lê, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, quando sua vida está cheia de dinheiro, quando você está trabalhando, quando você tem saúde, esse texto não vai fazer efeito nenhum na tua vida. Agora, quando você está passando dificuldade, mas você crê em Deus, você lê esse texto, o Senhor é meu pastor. E a versão original diz isso, e Ele nunca me falta. Pode faltar talvez qualquer coisa na tua vida, e eu não acredito. Porque quando a gente tem Deus, Deus do nosso lado, Deus não deixa faltar nada. Por isso que Davi escreveu, o Senhor é meu pastor, e Ele nunca me falta. Porque quem tem Deus, Deus não deixa faltar nada. Agora, para isso acontecer, a gente precisa começar a aguçar os nossos ouvidos. Ouvir o que ninguém ouve. E a fé vem pelo ouvir. E você vai entender isso. Eu quero ler um texto com você, você que trouxe a Bíblia. Vamos abrir juntos aí no livro de 1 Reis, capítulo 18. Deus é bom, Ele está aqui. Esse texto cita aquele acontecimento, aquele fato maravilhoso de Elias no monte, aquela treta entre Elias e Acabe. Acabe, o rei da época, se desviou porque casou com uma mulher que era adoradora de outros deuses, não era para casar com mulher de outros deuses. Aliás, repito, o casal que esteve aqui ontem na ministração para casar, eles também ensinaram isso. Não se case com jugo desigual, que a Bíblia diz, porque se você casar com jugo desigual, é bem provável que o teu marido não deixe você ir mais à igreja, ou a tua mulher não queira te acompanhar à igreja. Por isso que é bom casar com pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que professam a mesma fé. É importante isso. Pastor, quer dizer que eu não devo casar? Às vezes acontece um milagre, como aconteceu na vida de algumas pessoas que eu conheço. E ele mesmo, o Carlos, ontem disse, um dos filhos dele conheceu uma moça que era católica, ele cantou toda a bola antes, olha, funciona assim, filho, funciona assado, funciona cozido, nós professamos uma fé, a nossa fé em Cristo Jesus, não o Cristo Jesus que está na parede, mas o Cristo Jesus que está vivo, que habita entre nós, e o seu Espírito está na nossa vida. Então, eu até permito que você namore, mas desde que você deixe ela consciente, e desde que ela vá para a igreja com a gente todo domingo. Aí ele conversou com a menina e falou, eu topo. E ela começou a ir para a igreja, acompanhar, começou a ir para a igreja, acompanhar, começou a ir para a igreja. Ele sempre monitorando, tudo bonitinho. E ele contou ontem que, graças a Deus, se não me engano, hoje, né, o Emerson? Hoje essa menina ia se batizar, junto com a tia dela e junto com outro parente que também veio para a igreja e se converteu. Os pais, inclusive, dela estão frequentando a igreja, né? Mas que bom, glória a Deus, mas isso é uma exceção. Acontece isso, acontece. A regra é o que a Bíblia diz, case com quem professa a mesma fé que você. Acabe não fez isso. Acabe casou com Jezabel, que era uma mulher que adorava outros deuses, para não falar o diabo. E ela trouxe os costumes lá de onde ela morava, do seu povo, para o meio do povo de Deus.
E no meio do povo de Deus, quando eles começaram a adorar, porque o líder, Acabe, o rei, ele tinha os profetas lá, não Elias, ele tinha um ou outro que o ajudava. Mas ele não ouvia muitos esses profetas, mesmo porque ele era rei. E ele era um rei que era totalmente dominado por sua mulher. Então ele ditava algumas coisas, ele permitia algumas coisas, por exemplo, ele permitiu levantar postes, ídolos, aqueles postes que eles colocavam os ídolos, as pessoas passavam e adoravam. Ele permitiu levantar altares a Baal, altares a outros deuses. Aí ela trouxe da terra dela 450 profetas que adoravam um tal de Deus, um Deus que eles tinham. Trouxe mais 400 de um outro lugar, 850 profetas que estavam ali vivendo às custas de Israel, que sustentava o rei, e o rei que sustentava tudo isso. E aí, naquele momento, um dia, Deus diz para Elias, vai lá e ora, porque não vai chover mais. Esse povo tem que crer que quem manda para ele as coisas sou eu, não é esses deuses dele. Porque Elias estava vivendo a mesma coisa que Isaías. O povo, que é povo, eles viam, mas não viam Deus. Eles ouviam, mas não ouviam a voz de Deus. E eu vou repetir aqui, para gravar no teu coração, Deus fala com a gente. Deus quer falar coisas, quer te revelar coisas que você ainda não ouviu. Ele quer te mostrar algo que talvez ainda as pessoas não ouviram, mas Ele quer que você ouça. E para isso acontecer, você precisa aguçar os seus ouvidos. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Amém? Dentro dessa história, 1 Reis 18, versículo 1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Deus disse, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. 2, e Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Versículo 4, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Versículo 5, certa vez Acabe disse a Obadias, vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Versículo 6, para isso, dividiram o território que iam percorrer, e Acabe foi numa direção e Obadias noutra. Pausa aí, para ganharmos tempo. Quando Obadias foi para um lado, fazer essa pesquisa que Acabe tinha mandado, ele encontra Elias, porque Deus tinha falado para Elias, vai lá falar com Acabe. Aí quando ele olha Elias, fala assim, meu Deus, o senhor aqui, o que vai acontecer? Ele disse, calma, que eu vai lá e fala para Acabe que eu vou falar com ele. Mas se eu for lá, ele vai me matar, porque ele pesquisou toda essa região tentando te encontrar para te matar. Ele está louco para acabar com a tua vida. Não tenha medo, vai lá e fale para ele. Reúna todo o povo, nós vamos ter uma conversinha. E quando ele chega e fala para Acabe que ele viu Elias, Acabe fica furioso e ele diz, olha, Elias está vindo falar com o senhor. E Elias chega depois. Aí ele chega Acabe chega para Elias e fala assim, e aí, perturbador de Israel, você é o cara que perturba Israel com as suas profecias? Elias olha para ele e fala assim, perturbador é você, que levou o povo para longe de Deus, que trouxe esses profetas de Araque aí para aqui no meio, mas faz o seguinte, reúne o povo, que nós vamos agora ver quem é Deus aqui nesse lugar. Aí acontece tudo aquilo que você que já leu a Bíblia sabe. 1 Reis descreve isso. Eles fizeram altares, vieram os 850 profetas, 450, se eu não me engano, de Baal e 400 de outro. Começaram lá desde manhã cedo, clamando a Deus. Choveu o fogo do céu, se choveu o fogo do céu, esse é o Deus. E eles clamaram. Quando deu meio-dia e meio, 1h, Elias fala assim, escuta, clama mais forte, que eu acho que o Deus de você está surdo. Ele deve estar dormindo. Clama mais forte para acordar ele. E eles lá, e tal, e já estavam se autoflagelando e nada acontecia. Quando eles estavam exaustos, os 850, aí Elias interveio e fala assim, agora é comigo. E Elias ora,
e desce fogo do céu e queima o holocausto. Aliás, antes de orar, Elias fala assim, para não achar que o sol está quente e tal, molha tudo aí. Mas se molhar não vai pegar fogo. Molha. Aí molhar, molha de novo. Quando a água estava escorrendo, Elias ora, vem o fogo. O texto diz que o fogo, além de queimar o holocausto, lambeu a água. Aí o povo, oh, Deus é Deus. Povo é povo, né, irmãos? E aí o texto diz, na complementação, que Elias, ele manda dar cabo de todos aqueles 850 profetas. Aí agora, volte aí para a Bíblia, versículo 41. Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. 41, está escrito isso aí no seu texto? Vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Pausa. Fazia 3 anos que não chovia. Como é que em 3 anos de seca, o cara consegue ouvir o que ninguém nem estava vendo? Porque para você ouvir de chuva, você tem que ver aquelas nuvens. Sim ou não? Quando você vê, por exemplo, uma nuvem negra, aqueles relâmpagos e tal, você fala, pô, vai chover. Nem isso tinha ainda. Mas ele, homem de Deus, relacionamento com Deus, ouvia a voz de Deus, e ele fala para Acabe, vai comer, vai beber, e se prepara, porque eu já ouço barulho de chuva. Volte aí para o texto 42, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, e dobrou-se até o chão, pôs o rosto entre os joelhos. 43, vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou. Volte para ver. 44, na 7ª vez o servo disse, olha, para não falar que eu não estou vendo nada, eu estou vendo uma nuvem pequena, quanto a mão de um homem que está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. 45, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. Versículo 46 e último dos que quero ler, o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Só até aí. Aliás, eu quis ler esse último versículo, porque tem alguns caras, historiadores bíblicos, que acreditam o seguinte, que Elias botou a capa, e ele correu de uma forma tão grande que parecia que ele voava. Eu não sei se naquela época começou a ideia do super-homem, esses caras que voam. Que parece que Elias voou, colocou a capa e disse que ele correu de uma forma que ele chegou na frente do cara que estava andando num carro, com os seus cavalos. Todavia, o que eu quero te citar aqui hoje, a questão aqui é a mesma que Jesus falou, irmãos. Jesus disse o seguinte, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ministra lá para o Apocalipse, o registro de Apocalipse para João, das 7 igrejas, a expressão que Jesus termina os textos é, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque lá está dizendo que vai chegar o fim. Lá está dizendo, por exemplo, para a última igreja, que é a igreja parecida com a igreja nossa, dessa época aqui, em que o povo tem riqueza, em que o povo está bem, o povo está comendo, o povo está assim, tem saúde. Então o povo está dizendo o seguinte, eu não preciso mais tanto de Jesus hoje. Eu não preciso mais me relacionar com Deus lá na igreja, eu não preciso ir mais na igreja. Eu vou quando dá, quando eu puder, quando eu sentir. Eu não preciso mais viver essa vida que fui ensinado lá atrás, de relacionamento com Deus. Eu só levanto de manhã e falo, Deus, bom dia, ou então Deus, boa noite, tchau. Eu vou viver a minha vida, eu vou aproveitar a minha vida.
Aí Jesus disse: cuidado, porque você não é rico. Ao contrário, você é cego, você é miserável e você é nu, está nu. Você precisa agora clamar a misericórdia de Deus. E olha, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca, porque você não é nem frio nem quente, você está morno. Aí Jesus encerra dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Poxa, por que Jesus falou isso? Lembra-se dos dois tipos de pessoas que vêm à igreja? Vou te ajudar a lembrar. O texto que a gente viu semana passada, começa a encerrar com isso aqui. Mateus 7. Depois de todas aquelas informações, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, no final Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê? Porque ela tinha seus alicerces na rocha. Quem que tem os alicerces na rocha? Aquele que ouve e começa a fazer uma transformação dentro da sua mente. Ele não ouve mais o que se fala por aí. Ele ouve o que Deus quer que ele ouça. Aí se você lê a Bíblia, o que Deus está falando? Estou contigo todo o tempo. Até a consumação dos séculos. Eu estou com vocês todos os dias. Amém? Você crê que Jesus anda contigo todo dia? Então por que está dando alguma coisa errada, irmãos, na vida de muita gente? Porque as pessoas não ouvem mais o que Deus fala através da sua palavra. As pessoas ouvem o que se fala no mundo. Aí Jesus diz o seguinte, versículo 26, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Cheio de gente dentro da igreja hoje, ouvindo o que se fala lá fora. Como aquele que foi pregado pelo presbítero Emerson aqui, quinta-feira. Como aquele filho pródigo, filho Gastão. Que ele recebe a herança e ele olha para o mundo e fala assim, vou curtir a vida. Lembre-se, ele estava dentro da casa do pai. Ele tinha a bênção do pai. Mas ele preferiu ir lá viver lá fora. Por quê? Porque ele ouviu os gritos, ele ouviu os prazeres, ele viu as pessoas se divertindo. E parece que a vida na casa do pai era chata. Parece que viver com o pai, na presença do pai, é chato. Tem que trabalhar, tem que obedecer algumas coisas, mas trabalhando e obedecendo ele tinha uma proteção. Lembra daquela proteção que o diabo fala para Deus assim, também, né? Do jeito que o Senhor protegeu, cercou Jó, ele tem que te louvar mesmo. Porque Deus protege, Deus cerca a vida daqueles que o servem de todo o coração. Aí rapaz, ele vai para o mundo, porque está cheio de gente dentro da igreja que se converteu e tal, mas ele está ouvindo o mundo. Ele ouve lá, aí ele tem aquele desejo, poxa, eu preciso ir lá. Se você for para o mundo, não se esqueça, porque a Bíblia diz que aquele que ouviu a palavra, que se converteu e se desviou, a situação dele é pior do que antes de se converter. Era melhor até ele não ter se convertido. O exemplo que a Bíblia dá é o seguinte, aquela cão que vomita, sai para procurar comida melhor, não consegue, aí ele volta e come o próprio vômito. Essa é a condição daqueles que se afastam de Deus. Por isso que você vê hoje muita gente aí. Essa semana, inclusive, a gente, através do irmão Evaldo, do Emerson, o Evaldo conhecia um rapaz, reencontrou o rapaz estava bebendo álcool puro. E aí ele disse o seguinte, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu passei 9 meses numa casa de recuperação. Eu conheci um cara lá, esse cara me ajudou, eu conheci ele e eu vi. Saí de lá, fiquei 3 meses bom. Estou pior agora. Antigamente eu só cheirava, agora eu estou cheirando e bebendo álcool puro. Me ajuda!
E eles pegaram o rapaz junto com o pastor Bob, levou lá para o átrio. E ele está lá agora no átrio, num outro lugar, recebendo uma nova oportunidade de sair dessa situação. E tomara a Deus que ele saia em nome de Jesus. Porque quem vai para o mundo, quem conhece a Cristo e olha para o mundo, ouve o mundo, vai viver conforme aquilo ali. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Amém? Agora, quando você ouve a voz de Deus, e num auditório como esse aqui nessa manhã, Deus está aqui conosco. Deus está falando para você, a tua vida foi feita para dar certo. Para de ficar ouvindo o que todo mundo ouve. Crise, dificuldade, morte. Para de ficar ouvindo, como foi o devocional dessa manhã que eu mando para algumas pessoas, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, que chega perto de você e fala, e aí, tudo bem? Você viu fulano? Viu fulano? Pois diz que é crente. Não, quando ele vier falar assim, irmão, para aí, para. Vamos orar por ele, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Porque nós estamos no mesmo barco, né? Nós também já pecamos lá atrás. Amém? Deus chamou a gente para viver isso. Último texto de hoje, para você entender o que eu quero te ensinar, se você permite. Jeremias capítulo 7, versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, falando para o povo da época agora de Jeremias: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando eu tirei do Egito seus antepassados, nada lhes falei, nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Versículo 23, dei-lhes, entretanto, esta ordem. Deus não pediu sacrifício, Deus deu uma ordem. Obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Lembra lá de Romanos 12? A vontade de Deus é boa, perfeita. Versículo 24. Mas eles não me ouviram, não me deram atenção. Antes, seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. 25. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito, até o dia de hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Versículo 26 e último. Mas eles não me ouviram e não me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados e foram piores do que os seus antepassados. Ou seja, o que eu estou te falando aqui hoje, Jesus falou para aquele povo, e Jeremias falou para o povo da época, e Isaías falou para o povo da época, e Elias falou para o povo da época. Hoje eu estou falando para o povo da época, que sou eu e você aqui, quem está assistindo e ouvindo. Ouça a voz de Deus, não ouça o que dizem por aí. Talvez já tenham dito para você assim, você não vai dar certo. Talvez já tenham dito para você assim, quem manda você ser crente? Como eu ouvi lá atrás, 10 anos atrás, de um amigo: escuta, você fala tanto de Deus, só que eu vejo a tua vida, e a tua vida, desculpa cara, não é do jeito que você fala. E eu falei para ele, uma citação de Jesus: a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem, a vida de um homem consiste naquilo que ele é. E esse tempo passou, graças a Deus. Ele é quase 10 anos mais novo que eu. Eu falo isso para a glória de Deus. Ele já passou por 2 ou 3 operações na vida, problemas no corpo. Tenho 55 anos, graças a Deus, nunca fui parar no hospital para operar nada. Essa é a diferença de quem tem Deus. E se eu precisar isso, um dia Deus permitir que eu vá, eu ainda vou continuar crendo nele, na vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Eu quero te mostrar que se você começar a ouvir o que as pessoas falam, você vai ficar para baixo. Que o diabo levanta pessoas. Meu pai dizia isso: quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Você fala assim, os capeta? Não. As pessoas que o capeta usa para botar do teu lado lá na empresa e começar a falar mal do teu patrão. Para botar lá do teu lado na tua casa, para você ficar brigando com a tua esposa, com o teu marido.
para você ficar lançando palavra de maldição sobre os teus filhos. Ele fica falando, tá vendo teu filho? Tá vendo tua filha? Tá vendo teu pai? Tá vendo tua mãe? Tá vendo teus irmãos? Tá vendo aquele cara? Tá vendo o vizinho? Tá vendo o outro? O diabo está ali falando. Como diz a Bíblia, ele lança dardos inflamados assim. E tem gente que pega bem cheio. Ouça o que Deus quer falar ao teu coração. E eu repito aqui o que Deus quer falar para o teu coração em nome de Jesus. Tua vida foi feita para dar certo. Para de ouvir o que o mundo fala. Ouça aquilo que Deus está falando para você através da sua palavra. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos ficar em pé juntos? Obrigado. Tem um último texto aqui. Aliás, dois últimos, que eu vou só citar para você. Primeiro, Salomão escreveu Provérbios 28:9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, a palavra, até suas orações serão detestáveis. Então você imagina aquele povo daquela época e o povo hoje que se diz cristão, mas vive aquém do que a palavra ensina. E por último, guarda isso no teu coração. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, talvez apareça aqui no telão, tenha fé. Versículo 1, Paulo disse o seguinte: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, Timóteo. 2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 5, Paulo fala para Timóteo: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou cumprindo meu ministério. Deus me chamou para pregar para você. E eu te trouxe um ensinamento hoje que, se você ouvir a voz de Deus, vai mudar a tua vida. Para de ouvir o que as pessoas falam por aí. Ouça o que a palavra de Deus diz. Aliás, tomara Deus que você tenha um relacionamento com Deus tão maravilhoso. Eu profetizo isso sobre a tua vida, irmão. Sobre a tua vida, irmã. Que você tenha um relacionamento com Deus tão maravilhoso que você seja capaz, como Elias, de antes de chover, já ouvir o barulho de chuva. De antes de chegar o ano que vem, você já ouvir o seguinte: Deus falando, escuta, não se preocupa, porque vai chegar o ano vai virar, e enquanto eu estiver contigo, eu não vou te abandonar, eu vou guardar a tua vida, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você. Aliás, seja a boca de Deus mais uma vez agora e fala para a pessoa que está do seu lado esquerdo e direito: não se esqueça, você foi feito para dar certo. Amém? 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 Vamos orar? Feche os seus olhos.